Paz do Senhor Jesus para todos. Venho aqui mais uma vez gravar um vídeo para o meu canal Porções Bíblicas. Como o nome já diz, né? Porções é apenas uma porção da Palavra de Deus para o nosso relevo espiritual. E nesta noite eu vou estar falando um pouco sobre o capítulo 10, versículos de 1 a 15 do livro do Evangelho segundo escreveu João, que vai falar sobre o bom pastor, que é Jesus Cristo. Então você nos acompanha aí, onde quer que você esteja vendo este vídeo. Se você tem uma Bíblia, no celular, no tablet, ou até mesmo em papel, você possa estar assim nos acompanhando. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Observe bem, Jesus contando aqui uma parábola falando sobre as ovelhas dele. Veja aqui 7 características das ovelhas do bom pastor. Logo de início, Jesus fala: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que entendemos aqui? Veja que Jesus ele teve todo um processo para vir para este mundo. Observe que ele nasceu
de uma virgem por nome de Maria, e a porta dele chegar até nós tinha que ser por esse método. Imagine se ele do nada aparecesse e se declarasse filho de Deus. Mas ele teve todo um processo. Ele entrou pela porta. A porta do nascimento. Observe que o nascimento dele foi sobrenatural. Não teve uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação que envolvia sexo, mas foi obra e graça do Espírito Santo que o fez nascer. Então ele fala assim que todo aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador, é enganador. Então, observe que pelo nascimento dele, ele entrou pela porta, ele fez tudo certo. E ele começa a dizer: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ele está falando a respeito dele mesmo, que ele veio de forma legal para este mundo, veio anunciar a salvação aos pecadores, e ele ensinando agora que todos que quiserem se salvar passará pela porta que é ele, porque não existem outros meios de salvação. Só existe apenas um meio para a pessoa se salvar, é Jesus. E no livro de João, ele diz assim, que ele é o pão da vida. Observe também que em todo o seu ministério ele sempre mostra que ele é a salvação. Então observe que ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então observamos que nenhum líder religioso, nenhum fundador de religião pôde dizer essas coisas que Jesus disse. Eu sou o caminho. Jesus não formou uma religião. Jesus é o Salvador. Então nenhum líder pôde dizer jamais que é o caminho, é a verdade e é a vida. E verá Deus se não for através dele. Jamais. Então só Cristo pôde dizer isso. E pode. E continuará dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E ninguém vai até Deus se não for através por ele. Ninguém conhecerá Deus se não for através da pessoa de Jesus Cristo. E o versículo de número 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Aqui é a primeira característica da ovelha do bom pastor. Elas conhecem o seu pastor. Veja que em um rebanho, todas as ovelhas conhecem o seu pastor. Porque Jesus deixa bem claro que as ovelhas ouvem a sua voz. Então, o crente firme em Jesus, ele não é enganado. Nós observamos aí que o mundo está repleto de pessoas pregando heresias. Está repleto de pessoas falando que não é verdade. Mas aquele que lê a palavra do Senhor, aquele que pratica a palavra do Senhor, ele sabe quando é Jesus que está falando e quando não é. Então observe bem que nestes versículos a seguir vai nos mostrar
no versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então veja bem que elas conhecem a voz do seu pastor. O crente que tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele conhece quando Jesus está falando e quando não é Jesus. Por mais rotulado que venha a palavra, por mais bonita que seja, o Espírito Santo que está na vida do crente já detecta e o alerta, dizendo, olha, as palavras são bonitas, são bem colocadas, mas vigia, porque não é o Senhor que está falando. Então observe que o crente firme em Jesus, ele não é enganado. Por quê? Porque ele conhece o seu pastor. E de modo nenhum seguirão a estranhos. De modo nenhum. Porque as ovelhas, quando ela está ali, ela está no rebanho, ali no seu habitat, o que acontece? Ela tem um pastor, ela tem uma pessoa que está cuidando dela. Então, ela conhece quando o pastor chama. Interessante, quando o pastor chama uma, todas elas o seguem. Por quê? Ela conhece a voz do seu pastor. E o versículo 6, Jesus vai dizer que ele contou essa parábola, mas os discípulos não entendiam. Então veja aqui como Jesus se apresentou como bom pastor, e aqui ele tem o prazer de ensinar aos seus discípulos. Diz aqui que eles não entenderam o que era que lhe dizia. Ou seja, Jesus nunca foi um ludibriador, um enganador. Jesus nunca deixou as pessoas sem respostas. E hoje nós vemos pessoas, não estou aqui generalizando, que usa palavras difíceis, dificulta o Evangelho de Cristo, usa palavras que as pessoas não entendem. E aí quando vai pedir uma explicação, eles ensinam de qualquer forma. Mas Jesus não. Jesus, quando a pessoa não entendia, ele explicava o que ele estava falando. E aqui no versículo de número 7, diz que Jesus tornou, pois, a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então veja bem, os discípulos ficaram ali confusos, quando Jesus falou aqui no versículo 1, ele dizendo assim, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então veja bem que os discípulos ficaram meio confusos, como se falasse, que porta é esta? Nós não estamos entendendo. E Jesus percebeu aquilo e disse, olha, eu vou ser claro com vocês. Eu sou a porta. E vocês têm que entrar por mim. E aí ele continua dizendo, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Observe bem, todos que vieram antes de mim. Segundo a história, diz que antes de Jesus nascer, apareceram mais de 150 falsos cristos. Pessoas que entendiam da lei, pessoas que liam os pergaminhos. Aí o que eles fizeram? Começaram a dizer que era Cristo, o Messias. Mas quando ia ver a vida daquelas pessoas, não batia com o que as Escrituras falavam sobre o Messias prometido.
Então Jesus falou, olha, todos quanto vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, ou seja, estava de olho naquilo que vocês tinham para oferecer, mas era diferente de mim. Observe que eu me preocupo não é com o que vocês têm para oferecer, mas o que realmente vocês são. E Jesus começava a pregar e realmente as pessoas testificou que Jesus era diferente daqueles que apareceram antes dele. E hoje, na atualidade, a gente vê aí pessoas se declarando que é o Filho de Deus, que é Cristo, que é o Messias enviado. Jesus tinha 12 discípulos, aí alguns aparecem aí, tem 12 discípulas, quer dizer, invertendo a coisa. Quando se faz uma pergunta para esses, vamos falar assim, esses anticristos, eles são ignorantes porque não sabem responder. E quando responde com muita brutalidade. Jesus não era assim. Então, observe bem que já teve pessoas se declarando que era Cristo e agora, no século 21, tem pessoas também se declarando que é Cristo. Mas nós sabemos que o verdadeiro é Jesus, o Filho de Deus. Então, observe bem, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Quer dizer, as pessoas ouviam, mas Jesus quer dizer assim, aquele que acreditava que ainda ia vir o Messias, que sou eu, Jesus falando, eles não davam a mínima importância para essas pessoas. Então observe bem que a segunda característica da ovelha do pastor é o que? Elas conhecem a voz do seu pastor. A primeira, elas conhecem o seu pastor. E a segunda elas conhecem a voz do seu pastor. Por quê? Porque os seus ouvidos são sensíveis. Observe aqui no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está dizendo aqui mais uma vez que ele é a porta. E quem entrar por ele encontra a salvação. Por que ele está dizendo isso? Porque ele pode testificar dizendo, eu sou o Cristo verdadeiro. Eu sou aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, observe bem que quando Jesus fala isso, ele fala com muita propriedade. Observe que ele fala assim, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, quando a gente se dedica a servir a Cristo, ele não vai dar qualquer coisa para nós. Ele não vai dar veneno para as suas ovelhas. Ele só vai dar o que é bom. Ele vai dar a sua palavra. Então veja bem, elas conhecem a voz do seu pastor e não segue ao mercenário. Hoje nós vemos muitas pessoas que têm seguido a muitos que professam o nome de Cristo, mas as suas vidas não condiz com o que eles pregam. Então, vamos mais à frente. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar,
a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, observe bem que agora aqui entra a figura do ladrão. O ladrão pode ser Satanás ou aqueles que vieram antes de Jesus, dizendo que era o Cristo. Ele diz assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar. As pessoas nunca estão preparadas quando o ladrão vem para a sua casa. E quando eles vêm com um propósito. Qual é o propósito? Roubar. Segundo, matar. E terceiro, destruir. Então veja, aqui é a primeira pessoa. Aí Jesus fala agora, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, observe bem que Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou o bom pastor, eu tenho cuidado das minhas ovelhas, eu dou alimentos sadios para minhas ovelhas, eu ensino a palavra correta porque ela vem de Deus e eu sou o filho de Deus. Mas cuidado com aqueles que ensinam aquilo que eu não ensino, aquilo que eu não prego, aquilo que eu estou falando a verdade, mas eles estão falando a mentira. Aquilo que eles vão na palavra, mas eles distorcem. Porque quando Jesus fala assim que o ladrão ele vem roubar, ele rouba de você tudo aquilo que foi plantado, que Cristo colocou na sua mente. Se não tiver cuidado, ele rouba, ele tira. Então Jesus fala, porém eu sou diferente. Eu vim para que tenham vida. E não é por pouco tempo não. Ele fala assim, e tenham em ou com abundância. Ou seja, Jesus ele fala assim, olha, eu dou vida longa para vocês. Ele não está se referindo apenas à vida aqui na terra, porque a vida na terra é passageira. Ele está falando aqui sobre a eternidade. E darei vida com abundância. Ou seja, além da pessoa viver muito aqui na terra, vai ter toda a eternidade para frente com ele. E o versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Observe bem, quando ele fala assim, eu sou o bom pastor, até aí, tudo bem. Alguém poderia ter dito, até agora nós podemos constatar que realmente ele é um bom pastor, porque todos os seus ensinamentos, a sua pessoa, a sua família, ele tem um bom comportamento. Então observe bem que até aqui tudo bem, mas aí ele fala, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então as pessoas passam a observar a partir daquele ponto. Certamente alguém disse, vamos ver se ele está falando a verdade. Vamos ver se realmente ele vai dar a vida pelos pecadores, pelos perdidos, pelos indignos, pelos ladrões, pelos salteadores, pelas prostitutas, enfim, pelo pecador perdido. E quando ele morre na cruz, aí realmente as pessoas dizem, olha, esse Jesus estava falando a verdade. Não é que ele morreu mesmo pela humanidade perdida? E aí Jesus ressuscitou. Então observe bem, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Agora a pergunta é, qual o líder, qual o pastor que dá a vida pelo seu rebanho?
Qual pastor, qual líder da igreja que diz assim, olha, ao invés de vocês maltratarem, machucarem, prenderem, matar as ovelhas, os cristãos, aqueles que estão sobre a minha responsabilidade, façam a mim. Ninguém pode fazer isso. Ninguém dá a sua vida por ninguém. Mas Jesus, ele afirmou categoricamente, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E realmente, ele fez isso. Ele morreu pelo seu povo. Ele morreu por um povo que não merecia nada da parte de Deus. Mas assim ele o fez. E aí, o versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então veja bem, a pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus, porque Deus, ele só tem compromisso com alguém que tem compromisso com ele. Veja bem que Jesus fala, o mercenário que não é pastor, ou seja, que não é o cuidador, que não é o ajudador, que não é o conselheiro, que não é aquele que a ovelha está doente, e ele coloca nos ombros e passa remédio nas suas feridas, nas suas chagas e cuida dela. Porque o pastor não é só para querer a lã das ovelhas, não é só para querer a pele das ovelhas, a carne das ovelhas, não. O pastor é para cuidar das ovelhas. Jesus, a intenção de Jesus não era tirar das suas ovelhas, mas a intenção de Jesus era acrescentar vidas para as suas ovelhas, era cuidar delas, era sarar suas feridas. Por isso que ele fala, eu sou o bom pastor. E pastor nenhum pode dizer, eu sou o bom pastor. Porque nas dificuldades, muitos deixam as ovelhas para trás. E até mesmo abandonam o rebanho, dispersa. E o lobo, aqui representado na pessoa de Satanás, vem e as arrebata e esparrama as ovelhas e mata. Por quê? Porque o pastor não está por perto. O pastor saiu e deixou as ovelhas por conta do seu destino. Mas Jesus é diferente. Aí ele fala assim que o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quer dizer, as ovelhas, os crentes que são fiéis ao Senhor, não pertencem a pastor nenhum. Ele apenas está cuidando. As ovelhas são de Cristo. Então, há uma necessidade para aqueles que se dizem pastor, cuidador, conselheiro. Ele tem que cuidar das ovelhas, sabendo que um dia ele vai prestar conta diante do dono das ovelhas. Aí Jesus fala que o mercenário, que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E hoje nós vemos aí quantas igrejas abandonadas, quantos crentes que saíram. Hoje nós temos aí o chamado desigrejados, pessoas que não comungam mais a mesma fé, não estão mais em comunhão com os irmãos, com a igreja. As pessoas criticam, mas cada caso um caso. Ninguém procura saber por que não estão mais em comunhão com os santos, por que eles não têm um pastor. E cada um tem uma história para contar. Certo de que tem uns que saíram porque foram rebeldes, não aceitaram
os ensinamentos da igreja, as doutrinas, a palavra. Mas tem outros que saíram por quê? Porque o pastor os abandonou e o lobo veio e os arrebatou e os espalhou. Então, e o lobo as arrebata e dispersa. Isso é terrível. E isso aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Por quê? Porque tem pessoas que não têm compromisso com a obra, não têm compromisso com as ovelhas. Está ali num período, mas depois que surge a dificuldade, o que acontece? Eles fogem. Mas também as ovelhas não são deles. Eles certamente falam, olha, Jesus tome conta delas. Mas é necessário que tenha um líder para que venha orientar essas ovelhas. Então, veja bem, a primeira característica das ovelhas, ela conhece o seu pastor. Segundo, elas conhecem a voz do seu pastor. E o terceiro, elas são chamadas pelo nome. Então está aí a terceira característica. E a quarta característica, elas amam o seu pastor. Ela foge dos estranhos. A ovelha doente, meus amados, ela segue a qualquer um. A ovelha faminta, ela segue a qualquer um também. Basta lhe oferecer qualquer tipo de comida, qualquer palha seca, elas estão indo. Mas veja bem, o versículo, voltando aqui, o versículo 5, diz que de modo nenhum seguirão aos estranhos, ou seja, elas fogem dos estranhos. Então a quarta característica é que ela ama o seu pastor e ela segue ao seu pastor. E o versículo de número 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Observe bem, a pessoa que não tem um compromisso com a igreja, com a obra de Cristo, com o ministério que Jesus lhe deu, ele não está se preocupando. Enquanto ele pôde arrancar das ovelhas o que ele quis, ele estava à frente da obra. Mas depois que faltou aquilo, ele fugiu e deixou para trás. Por quê? O compromisso dele não era com as ovelhas, mas sim com o que as ovelhas podiam lhe dar. E hoje nós vemos aí que existem muitas igrejas abandonadas, porque o pastor fugiu, o pastor abandonou, o pastor entregou o cajado e deixou as ovelhas só. Mas nós temos um sumo pastor, que é Jesus. E a ele devemos amar, porque Jesus nunca errou. Jesus nunca abandonou as suas ovelhas. Jesus nunca abandonou o seu povo. Ele sempre cuidou das suas ovelhas. Por isso que todos aqueles que têm um sentimento de gratidão por Cristo vai sempre amá-lo, porque ele realmente deu a vida pelas ovelhas.